Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha numa situação que, nossa, explodiu na Indonésia. O país está enfrentando a maior onda de protestos em anos. E tudo começou, ou pelo menos se intensificou muito, com umas imagens muito fortes que circularam semana passada. Exato. A morte de Afan Kurniawan, um rapaz entregador de só 21 anos, atropelado por um veículo blindado da polícia de elite. Foi chocante. Essas imagens viralizaram rápido, né? E acabaram jogando mais lenha numa fogueira que já existia ali em Jacarta, manifestações que já estavam rolando. Sim, protestos que tinham a ver com questões mais estruturais, né? Pobreza, essa sensação de que a política não está nem aí, e aí, de repente, virou confronto aberto. Pois é, as fontes que a gente analisou mostram um cenário assim bem complicado, uma crise que vem de desigualdade econômica profunda, sabe? E uma revolta muito grande com a elite política, além da resposta dura do governo, né? Exatamente. Ok, então vamos tentar entender isso melhor. O que está realmente acontecendo por lá? Qual a raiz dessa agitação toda na Indonésia? A nossa ideia hoje é explorar justamente isso. As causas, o que os manifestantes querem, como o governo está reagindo e também a resposta da sociedade civil. Tudo com base no material que a gente recebeu. Perfeito. Fica claro, então, que o caso do Afan Kurniawan foi tipo um gatilho, um estopim trágico para uma panela de pressão que já estava ali, fervendo. Sem dúvida. Aqueles protestos que focavam na pobreza, na percepção de uma elite meio indiferente, de repente ganharam outra dimensão, uma dimensão violenta. E a reação da polícia parece ter piorado tudo, né? Com certeza. Os primeiros números já assustam. Falam em pelo menos 10 mortos, centenas de feridos nos confrontos. Nossa. E a Human Rights Watch, até 4 de setembro, já tinha documentado mais de 3.000 manifestantes detidos. É muita gente. 3.000. E ainda tem gente desaparecida. Sim, a ONG Contra SES, que atua lá na Indonésia com direitos humanos, levantou um alerta preocupante. Pelo menos 20 pessoas sumiram durante esses eventos. Que situação tensa. E isso não ficou só em Jacarta, pelo que a gente viu. Não mesmo. Os confrontos se espalharam. Tem registro de briga feia em outras cidades grandes, tipo Surabaya, Bandung, Jakarta, Makassar também. Isso mostra que o problema é maior, né? Não é algo localizado. Exato. Sinaliza um descontentamento geral no país. E olha que interessante, mesmo com o exército na rua, patrulhando ostensivamente, a mobilização continuou forte. O que nos leva a olhar para além da violência em si, para as raízes mesmo. Não é só um caso de violência policial, por mais grave que seja. O que é fascinante aqui, ou talvez revelador, né, é como essa tragédia pessoal se conecta com problemas econômicos e sociais muito mais antigos, muito mais profundos lá na Indonésia. A tal da vulnerabilidade econômica. Exatamente. O Banco Mundial aponta que uns 60% dos trabalhadores estão no setor informal. Pensa nisso. Milhões de pessoas sem renda fixa, sem direito trabalhista, sem proteção social. É viver na corda bamba o tempo todo. Uma situação precária que parece piorou ainda mais recentemente. Sim. As fontes indicam uma combinação perigosa. Preço dos alimentos subindo muito, o que afeta direto quem ganha pouco, e ao mesmo tempo menos oferta de emprego formal. É tipo a receita para o caos social. E tem também um negócio de retração social, né? Gente que estava um pouco melhor e acabou caindo. Esse é um ponto-chave para entender a frustração geral. Tem um centro de estudos lá, o Celius, que estima que quase 10 milhões de indonésios foram, digamos, rebaixados socialmente nos últimos 5 anos. 10 milhões? Gente perdendo status de classe média, voltando para a pobreza ou caindo para faixas de renda bem mais baixas. E o emprego formal também está crítico. Os números mostram isso. Mais de 42 mil trabalhadores formais perderam o emprego só este ano, 2025. E para piorar a desconfiança, o governo parou de divulgar os dados do mercado de trabalho em junho. Parou? Por quê? A justificativa foi para não causar pânico público. Mas, claro, essa falta de transparência só aumenta a sensação de que a coisa tá feia mesmo e que estão tentando esconder. Nossa. Com esse cenário todo de dificuldade econômica, de incerteza, a imagem da classe política deve ter ido por espaço, né? Totalmente. Teve aquele vídeo que viralizou, né?
Deputados dançando no parlamento, super tranquilos. Sim. Para quem tá lutando para botar comida na mesa, aquilo virou o símbolo máximo da alienação da elite. Tipo, eles vivem em outro mundo. E não foi só o vídeo. Teve uma decisão bem concreta que pegou mal. Ah, sim, o aumento do auxílio moradia para eles mesmos, os deputados, aprovaram um extra de até 5 milhões de rúpias por mês. Dá uns R$ 16.500, só para moradia. 16.500 só de auxílio. E a renda média da população? Aí que tá o contraste absurdo. Dados de 2024 mostravam a renda média mensal per capita em 6,5 milhões de rúpias, pouco mais de R$ 2.000. Peraí. Então, só o aumento do auxílio de um deputado pode ser quase 8 vezes a renda média de um cidadão comum? Exatamente. E tem mais, um decreto antigo, lá de 94, dá isenção de imposto de renda para eles, representantes do Estado. É inacreditável. Nesse contexto todo, a morte do Afan Kurniawan, o entregador, que era justamente o símbolo dessa luta diária por uma graninha mínima, ganhou uma força enorme. Ele virou um emblema dessa pressão toda. Virou, sem querer, né? Mas virou o símbolo da pressão econômica que esmaga tanta gente, enquanto a elite parece viver numa bolha protegida. O que fica não são só os números, mas o que eles representam: injustiça, uma classe política totalmente à parte. Entendi. E com toda essa mistura de fatores, o que exatamente os manifestantes estão pedindo? Começou com uma coisa, mas parece que cresceu, né? Sim, evoluiu bastante. No começo, a principal reclamação era para revogar aquele aumento do auxílio moradia, o gatilho simbólico, né? Faz sentido. Mas aí, com a repressão aumentando, a violência escalando, as demandas ficaram bem maiores, mais estruturais. Foi quando surgiu esse movimento que estão chamando de 17+8. 17+8. O que significa isso? Então, o 17 é uma lista de 17 pontos urgentes. Coisas tipo criar uma comissão independente para investigar a morte do Kurniawan, parar de usar o exército contra manifestante civil. Entendi, coisas para agora. Isso. E também libertar os presos e punir os policiais que agiram com violência. E o 8? São as demandas de longo prazo. Exato. O 8 são 8 demandas estruturais. Miram a raiz do problema, sabe? Propõem reformas profundas no parlamento, nos partidos políticos, na própria polícia. Reformas grandes. Bem grandes. Eles deram um prazo. Querem que isso seja implementado em 1 ano. É ambicioso. Uma das fontes cita um manifestante, Jovial da Lopes, dizendo que sem a reforma do parlamento, nada vai mudar. Mostra que eles estão pensando no sistema, né? Precisamente. Mostra que eles entendem que a crise não é só um evento isolado, mas sintoma de falhas maiores nas instituições. As demandas estruturais mostram essa busca por mudança de verdade, duradoura. E o governo, o presidente Prabowo Subianto, como ele reagiu a tudo isso? A essas demandas? Parece que não foi com muito diálogo, né? Não, a resposta inicial foi bem dura mesmo, focada na segurança. Ele convocou o gabinete de crise e, num discurso, chegou a chamar algumas ações dos protestos de traição e terrorismo. Traição, terrorismo. Nossa, são palavras muito fortes para descrever protestos. Muito fortes, e essa abordagem preocupa os analistas. O Kuntuad Wibowo, um especialista que a gente viu nas fontes, interpreta isso como um sinal de que talvez o presidente não esteja pegando a dimensão real, estrutural da crise. Ele acha que o presidente vê só como um problema de ordem pública. Isso. A análise do Wibowo é que o Prabowo vê como algo a ser contido pela força e não como um reflexo de problemas socioeconômicos e políticos profundos que precisam de solução na raiz. E essa visão, segundo ele, é problemática, porque ataca o sintoma, não a causa. E essa visão se refletiu nas ordens para a polícia e para o exército. Com certeza. O presidente mandou explicitamente a polícia e as forças armadas agirem com firmeza contra os responsáveis pela violência. O resultado foi essa presença militar forte nas ruas, soldado, blindado, patrulha noturna. Usar o exército contra civil é sempre complicado, né? Extremamente. O Wirya Adjuena, da Anistia Internacional lá na Indonésia, alertou muito sobre isso.
Ele lembrou que militar é treinado para a guerra, não para lidar com multidão, com um civil protestando. O risco de escalar a violência é enorme. Enorme. O Aduena teme que essa abordagem militarizada acabe piorando o conflito e, o que é pior, normalize a violência do Estado contra o próprio povo. Se a gente junta as peças, vê uma estratégia que prioriza a força, não a escuta. E para piorar a imagem pública, teve aquela história de prometer promoção para policial ferido nos confrontos, né? Isso deve ter pegado muito mal. Pegou muito mal. Muita gente interpretou como um apoio às táticas violentas, uma falta de empatia total com as vítimas civis e com as causas dos protestos. Só reforçou a imagem de um governo do lado da força e longe do povo, o que, ironicamente, pode acabar alimentando ainda mais os protestos. Mas, por outro lado, em contraste total com essa resposta do governo, a gente viu uma mobilização incrível da sociedade civil. Uma outra força surgindo. Exatamente. É impressionante ver como, mesmo com dificuldade, até com restrição, tipo, desativaram a transmissão ao vivo do TikTok, que era usada para mobilizar o pessoal, tá achando jeito de se organizar e se ajudar. Que tipo de ajuda tá rolando? É uma rede de solidariedade com várias frentes. Nas redes sociais, mesmo limitadas, estão divulgando oferta de psicólogo de graça para quem está traumatizado, atendimento médico para feridos, ajuda jurídica voluntária para os detidos. Nossa, muito importante. Muito. E também contato de emergência para achar desaparecido, canal para receber doação, de dinheiro ou de coisa básica para os manifestantes e suas famílias. Então não é só apoio material, é também criar uma rede, informar. Perfeito. Tem um esforço claro para espalhar a mensagem de cuidado mútuo entre quem protesta, para rejeitar a provocação, principalmente as que tentam dividir por etnia ou religião, para reforçar a importância de checar informação antes de passar adiante, sabe? Uma luta contra fake news. E, claro, para manter as exigências para o governo sempre visíveis. O Iria Adzuena, da Anistia, fala uma coisa interessante sobre isso. Que a população parece mais disposta a criar um movimento baseado na empatia, resistindo às práticas autoritárias. É quase uma resposta filosófica à repressão, né? É uma ótima observação. Sugere que está se formando um contrapoder não só na rua, mas nos valores. Solidariedade, empatia, resistência pacífica contra o autoritarismo. E isso foi além da Indonésia. Teve apoio de fora também. Sim. Tem relato de comunidade indonésia no exterior, tipo em Berlim, fazendo manifestação, tentando informar o mundo. Um estudante lá, o Walter Nguyen, falou que é um jeito vital de mostrar apoio e contar os desafios sérios que o país enfrenta. Até de países vizinhos. Sim, o especialista Kunto Adjuibovo mencionou uns exemplos bem legais de apoio vindo de outros países ali do Sudeste Asiático. Gente na Malásia, na Tailândia, se organizando pela internet para mandar comida para mototaxista na Indonésia. Que legal! Justo os mototaxistas como o Afan. Exato. Um grupo super vulnerável e simbólico. Essa solidariedade que cruza a fronteira, assim, espontânea, levanta umas questões importantes sobre a força da sociedade civil conectada globalmente hoje em dia. Então, tentando amarrar tudo o que a gente viu nas fontes, o que temos são protestos enormes na Indonésia, que nasceram de uma desigualdade econômica e social muito, muito profunda. Uma frustração que já existia e que foi turbinada pela percepção de uma elite política totalmente desconectada, indiferente. E aí, a morte trágica do jovem trabalhador funcionou como catalisador. E a resposta do Estado veio focada na repressão, na militarização, o que gerou críticas e parece ter, na verdade, fortalecido a resistência popular. E do outro lado, como resposta direta a essa repressão, surgiu essa onda impressionante de solidariedade, dentro e fora do país. A sociedade civil se mostrando muito organizada, oferecendo apoio concreto, construindo uma narrativa de resistência baseada em empatia, em cuidado. É um choque claro de forças e divisões. Um cenário complexo, sem dúvida. De um lado, a força do Estado, a crise estrutural. Do outro, a resiliência, a solidariedade e essa busca por dignidade do povo indonésio. O que nos leva, talvez, a uma última reflexão. Sim. Vendo essa mobilização toda da sociedade civil lá, essa força interna e a solidariedade internacional que apareceu, mesmo que as reformas que eles pedem demorem,
ou não aconteçam exatamente como eles querem agora. Qual pode ser o legado disso tudo? É uma boa pergunta. Será que essa combinação de ativismo digital que se adapta, essa empatia forte na comunidade e uma resistência focada na não violência, será que isso pode virar um modelo? Um jeito mais eficaz de contestar o poder do Estado e buscar mudança em outros lugares do mundo que também vivem crises de desigualdade e com governos mais autoritários? Fica a questão, né? Sobre as futuras formas de ativismo, de resistência no nosso tempo, é algo para a gente pensar.